Videoaula sobre Negrinha. Negrinha é o texto literário de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é um dos escritores mais renomados de todos os tempos da língua portuguesa. Bom, a produção de Monteiro Lobato é uma produção bem rica. E nesse sentido, escolhemos analisar Negrinha, porque trata exatamente do tema que será abordado nas escolas, que é o racismo. Visando isso, nós temos que começar pela concepção do texto literário. Nesse sentido, a gente vai olhar pelo viés de que ele possui uma crítica a ser feita. Como já mencionado, será referente ao racismo. Visando isso, nós temos também que não nos pautar nisso, mas saber também a qual contexto histórico estamos referindo. Visando que a produção de Negrinha foi em 1920, e o contexto, no século XX também, e o contexto ao qual se passa a trama se refere a após 1888, que é após a abolição da escravatura, no século anterior, século XIX. Certo. Trazendo também para o século XXI. Então, temos a concepção de 3 séculos em qual vamos perpassar. Porque se é algo que nos aproxima, não com a intensidade com que está apresentado na obra, mas também nos aproxima do convívio diário de preconceito e demais, racismos existentes ainda. Nesse sentido, nós podemos começar com o próprio título, Negrinha, que apresenta-se no diminutivo, e no qual intitula o livro e também é o nome da protagonista da história. Lembrando que é assim que o chamarão o tempo todo. Há ocasiões que eles vão usar nomes pesados, de baixo calão. Das piores coisas que existem, a exemplo do parágrafo que nomeia os piores e salientando aquele que ela gosta, ela não pode ser, que é quando chamam de bubônica. O som que o B produz, nesse caso, que a criança gosta de brincar com as palavras, então é retirado dele. Então, nesse caso, a gente pode perceber que nenhum gosto de felicidade ela poderá sentir. Então, voltando ao nome Negrinha, já compreende-se que está no diminutivo. Ora, se eu tenho algo que está no diminutivo, é justificável por 2 motivos. Ou ele indica um sentido diminutivo negativo ou de proximidade, nesse caso seria positivo. Só que na história, ao lermos a história, compreendemos que é um sentido totalmente negativista. Então, se é um sentido negativo, já temos que já conhecemos a história, então já temos para onde partir. Visando isso, nós temos então a ambiguidade, o duplo diminutivo que há, o duplo diminutivo que há ao intitular Negrinha. Nesse caso, Negrinha vai estar estabelecendo uma relação de negatividade como um ser negro rebaixado e como um ser rebaixado, mas no sentido de tamanho mesmo, que é uma concepção que é a criança nesse caso. Então, o duplo diminutivo, que é a criança e o negro. Ao longo da trama, o escritor vai usar de várias metáforas, e uma das primeiras que ele já salienta ao começo é o trono. Então, nós temos aqui meio que um embate, se a gente pode chamar assim, do aquilo que é rebaixado, da ralé, com o trono, que é algo de grande porte, que é de quem tem grande, nesse caso, associando a figura do trono de algum império, de algo de realeza, alguém de grande poder aquisitivo. Nesse caso, a metáfora do trono vai representar o assento, Então ele faz essas questões de usar, no parênteses, a primeira metáfora que ele põe, que é o trono, ele faz o uso de parênteses para salientar ao leitor, para ficar atento, para salientar que há metáforas durante o texto. Então, esse parênteses não é por acaso, é para deixar o leitor atento ao que ele está lendo. No caso, desconfiar de tudo que está sendo dito. Visto isso, nós vamos então começar o texto com uma série de descrição acerca da Negrinha.
E depois sobre a dona Inácia, que é a pessoa responsável, entre aspas, bem claramente, pela negrinha. E ao longo do texto todo, haverá situações, todas as situações envolvendo a dona Inácia estarão numa posição de elevação e a negrinha uma posição de rebaixamento. Não à toa. Lembrando que, como dito, o escritor, o Monteiro Lobato, está trabalhando com essa questão do jogo das palavras, se a gente pode dizer assim. Quando ele vai usar metáforas, quando ele vai usar ironias. Então, o uso de figuras de linguagem no texto do Monteiro é bem presente. Dito isso, nós temos o sentido que a gente pode estabelecer, que é uma figura bem importante aqui, que é a carne. Nesse sentido, a gente vai começar a perceber a carne como uma coisa que representa além do sentido que ela expressa. Vou tentar ser mais claro, dizendo que a carne representa o corpo. Nesse sentido, as dores que o corpo sofre, porque é onde ocorre diretamente o contato da dona Inácia com a negrinha. É sobre o corpo. Então, nesse caso, há novamente uma posição de elevação da dona Inácia sobre a negrinha, e nesse caso, a difusão da diferença gritante ocorre aí, quando uma expressa de forma violenta a sua diferença sobre a outra. Continuando, ao longo do texto, há contrapontos sobre o lugar de ser da negrinha. Há uma objetificação da negrinha, uma analisação da negrinha. Enquanto isso, há uma personificação dos objetos que a envolvem. Quando ele fala, por exemplo, o canto escuro da cozinha, direciona primeiramente que é o canto, o lugar onde não se tem destaque, não se tem luz. E escuro porque é abastado da luz. Geralmente a luz está no centro, então é o canto escuro da cozinha. Por que da cozinha? Porque a cozinha é um lugar geralmente de produção. Nesse sentido de produção, geralmente é um trabalho e a sala de estar é um lugar de lazer. Por isso que vai envolver geralmente a trama nesses espaços. Cozinha, para a negrinha, que é a produção, é o trabalho, é a escravidão em si, apesar de ter sido abolida. Por isso que fala que ela não é escrava, filha, né? Então, e a dona Inácia numa posição de sala de estar, assumindo um ponto de vanglória, a gente pode até dizer assim. Nesse sentido, vale salientar que, como é uma história embasada em fatos reais, mas é uma história inventada, o uso de nome para Dona Inácia e não para Negrinha já é um grande revelador do que a gente tem que ficar atento, porque ao nomear a Dona Inácia, a gente está realmente voltando ao tópico que está sendo bem abordado durante esse vídeo, que nesse caso é o contraponto gigantesco, gritante que há entre a negrinha e a Dona Inácia. Outra situação de analisação que há da negrinha é o gato sem dono. Ele aproxima ao gato sem dono porque geralmente o gato que fica como a negrinha estava. Ele fica no canto, ele fica ao pé da Dona Inácia. Então o gato sem dono é o que fica ao Deus dará, a gente pode falar. Há um momento em que salienta-se assim, que eu gostaria de ler, que ela fala sobre a parte aqui. Quem havia de ser? A pia de lavar pratos? O pilão? O forno? Então aqui ela pergunta com antecedência: quem é a peste que está chorando aí? Então ela sabe que esses objetos não emitem essas coisas, não são objetos animados, né? São objetos inanimados, então por consequência não são capazes de produzir tais sons, como o choro de uma criança. Então nesse sentido ela já associou, não é besta, ela já associou a construção a existência de uma criança em sua casa. Então o próprio contraponto que a negrinha constrói dentro dela, que é nesse caso o entendimento e o desentendimento.
porque ao fazer alguma coisa, riem, e ao refazer essa coisa, castigam-a. Então, nesse caso, há uma confusão em sua mente, provocando um certo desentendimento sobre o que é certo e o que é errado, pois, como bem dito, ela não sabe a diferença não foi ensinada, né? Então não sabe a diferença do que se pode fazer ou não se deve fazer para que não sofra as consequências. Nesse caso, a partir de todo esse parecer que a gente já tem até agora, a gente pode falar que se trata de um texto que faz uma descrição sobre a violência. Não é um texto violento, porque um texto violento ele vai promover uma violência gratuita. E nesse caso, ao fazer a descrição da violência, existe um motivo, uma explicação para promover a catarse. O que é a catarse? A catarse é aquilo de sentir e refletir. No caso, a catarse, principalmente, a parte que fala sobre o ovo queimando na sua boca, é aquilo, o leitor tem que sentir na sua boca a ardência, arremeta a uma experiência de queimadura na boca. Então, a catarse é isso, tentar provocar essa empatia ao leitor. Continuando, religiosidade é um tema bem presente nessa obra, porque aqui ele vai estabelecer uma crítica, principalmente à Igreja Católica, porque apesar de estar lá sendo no discurso de ajudar a todos, ela estava sendo conivente apenas à ajuda aos mais bem de vida. E os menos afortunados eram os que sofriam as consequências. Nesse caso, então, a Igreja Católica era também racista. E várias vezes o escritor, Monteiro Lobato, vai se lembrar isso durante a obra. Ele faz ele faz o uso de várias expressões relacionadas à Igreja Católica, como santa e várias outras, virtuosa, falar da caridade, dos anjos do céu. Então, e até uma troca da frase, da locução interjetiva, calha a boca de acho, pela troca do calha a boca de diabo. Então, essa locução interjetiva trocada não é por mero acaso. Ela é uma intenção de provocar e intencionar os temas religiosos dentro da obra, mas não os temas religiosos porque Monteiro Lobato seguia a esse pensamento, mas é porque era uma crítica. Lembrando que o texto literário, nesse caso, vai estar sendo essa crítica. O texto literário vai promover essa reflexão sobre o que está acontecendo. Então, nesse caso, é a crítica à Igreja Católica também. Então, Monteiro Lobato ele vai trazendo críticas ao longo desse texto. À primeira instância, a gente associa apenas a crítica ao racismo.